Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de agosto de 2025. Putin em pânico. 5 refinarias de petróleo destruídas em 12 dias. Protestos contra Putin em regiões russas. Você que não é inscrito, convido a inscrever-se no canal, porque aqui você verá a verdade, e já em seguida. E também convido a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Eu podia falar de Putin em pânico, Putin desesperado, que de fato estão, né? Mas assim mesmo teimam em continuar a guerra com a economia fazendo água, entrando água, estão naufragando, estão desmoronando. E essas 5 refinarias estão tendo um peso muito grande, essas que foram destruídas agora nos últimos 12 dias. São 5, vou fazer uma análise delas, eu noticiei a destruição delas, mas o impacto econômico que está tendo, que normalmente a gente não faz, né? E achei importante isso para vocês sentirem que, de fato, a situação na Rússia está complicada. E ele, assim mesmo, o ditador da Rússia, tira os recursos que tem da economia, que deveriam ser aplicados no povo, tira da saúde, tira sei lá na onde, e para jogar tudo na guerra. Nessa guerra que é em munição, que não volta em retorno de comida para as pessoas, de medicina, de remédio, em tanques de guerra que são destruídos, e tudo é destruído, mas ele está investindo isso, por causa da história maluca, burra, idiota, mentirosa que ele inventou sobre a Ucrânia. Ele quer toda a Ucrânia. E as negociações que eu já relatei anteriormente, inclusive ontem, no último vídeo do dia, mostram claramente que ele está na direção errada e está levando a Rússia à destruição do próprio Estado russo e do seu reinado, que na realidade é um pseudo-reinado. Mas então, nesses últimos 12 dias, a Ucrânia, através de seus competentes militares e seus competentes serviços de inteligência, ela, vamos dizer, derrubou essas refinarias, né? Ela destruiu essas refinarias, que ficaram sem poder processar petróleo, e isso praticamente em 12 dias, é praticamente de uma só vez, e que interrompeu nessas refinarias, nessas 5, todas as operações. As linhas de produção congelaram. O refino de petróleo não está acontecendo. Os produtos acabados, gasolina, diesel, querosene, de aviação, não estão sendo mais produzidos. Elas eram importantes, inclusive, para a exportação. Provavelmente, algumas dessas produziam diesel que mandavam para o Brasil, né? E os armazéns estão se esvaziando e a logística na Rússia está começando a estagnar, né? Porque não tem mais para onde levar esse petróleo e os subprodutos deste petróleo. Cada ataque acarreta reparos caros e meses de inatividade para voltar a funcionar. Enquanto os equipamentos são restaurados, aqueles que puderem ser restaurados, que não vão depender de componentes no exterior, caso dependam, a Rússia vai procurar trazê-las através do contrabando para dentro da Rússia. Enquanto isso acontece, milhões de toneladas de petróleo permanecem sem serem usadas. E o ditador da Rússia e sua máfia do Kremlin são forçados a exportar o excesso a preços reduzidos ou a desativar os poços, cuja abertura posterior exigirá despesas colossais. Os prejuízos aumentam a cada dia e o mercado russo de combustíveis está se aproximando de um choque de preços. Desde o início de agosto, as seguintes refinarias foram afetadas. Então, vou fazer aqui um resumo para vocês. A refinaria de petróleo de Ryazan, que ela produzia por ano 13 milhões e 100 mil toneladas de refino de petróleo por ano, uma quantidade grande, acho que é a maior das refinarias destruídas. A refinaria de Novokubilsky, 8,3 milhões, ou seja, 8 milhões e 300 mil toneladas ano.
A refinaria de petróleo de Afipsk, 7,02 milhões de toneladas ano. A refinaria de petróleo de Saratov, 7 milhões de toneladas ano. E a refinaria de petróleo de Volgogrado, essa que é a maior, aquela que eu falei em primeiro lugar é a segunda, 14,8 milhões de toneladas ano, ou seja, 14 milhões de toneladas e 800 mil. Então, isso aí é muita coisa. Todas essas empresas, todas essas refinarias foram paralisadas, né? Não tem como reconstruir rapidamente, deverá demorar meses e vai precisar de um capital muito grande que não existe hoje na Rússia. Por causa disso, Trump precisava de uma boa negociação para poder obter financiamento no exterior, mas pelas sanções ele não está conseguindo e não vai conseguir. Esse é o grande problema, justamente da mentalidade e da burrice do ditador da Rússia. E todas essas empresas estão paralisadas. O petróleo não é mais aceito lá para processamento, porque não tem como processá-lo. E os reparos e a restauração vão levar muito tempo. O ataque mais recente atingiu uma refinaria lá em Volgogrado da Lukoil, né? Que é uma das maiores do país também, e processa cerca de 300 mil barris de petróleo por dia e fornece combustível para o sul da Rússia, para o mercado interno né? Como parte do produto, e também parte do produto é exportado. Após esses ataques que foram feitos por drones ucranianos, a maioria dos ataques foram feitos pela diretoria principal do SBU, e incêndios aconteceram e aí que na realidade demoraram para serem extintos, inclusive queimando boa parte das instalações. Então tem instalações que dali dentro das refinarias, acredito que toda a refinaria não é apenas consertar, vamos dizer esse termo mais simples, mas vai ter que reconstruir, reconfigurar toda a refinaria, porque justamente não, o incêndio consumiu, né? Então não tem mais como. E também, segundo informações, esses ataques coincidem agora com o pico da demanda de verão por gasolina e diesel e já estão tendo um impacto muito grande, já com escassez de combustível na Rússia. E também isso ainda não, mas o governo vai ser obrigado a autorizar um aumento dos preços de combustíveis na Rússia, o que é um outro problema e vai deixar a população muito infeliz por causa disso. E um golpe adicional é a paralisação forçada dos postos de petróleo, que depois eles são muito difíceis de restaurar, né? E custa muito caro isso, a reabertura desses postos de petróleo. A destruição sistêmica da infraestrutura de refino de petróleo reduz muito a capacidade da Rússia de fornecer combustível, inclusive ao exército, reduzir as receitas de exportação e prejudica a estabilidade da economia bem no meio da guerra, onde ele faz um esforço para ganhar a guerra nas negociações, mas é uma coisa que não vai acontecer e que deixa o facilitador dessa negociação, que é o presidente Trump, numa sinuca de bico e não sabe o que fazer. Mas, enquanto isso, está existindo também, já começando, manifestações em algumas regiões da Rússia, e descontentamento está crescendo com o ditador da Rússia e com a sua máfia do Kremlin, porque cortes de verbas geram protestos nas regiões. Diante do crescente déficit orçamentário federal e do agravamento dos problemas financeiros nas regiões, a Rússia se vê obrigada a economizar nos pagamentos a novos recrutas. Então, os protestos começaram aí. Não estão fazendo mais pagamentos a novos recrutas e nem aquele bônus que eles davam para a pessoa se alistar no exército. Eles davam um bônus para a pessoa pegar o dinheiro, deixar com a família, ou gastar, ou fazer o que quiser. Em muitas regiões, isso já está dando problemas. E desses contratos com o exército, os bônus foram drasticamente reduzidos. Em particular, vamos falar aqui de Basquíria, fica lá na Ásia, né? O valor desses pagamentos caiu de 1,6 milhão para 1 milhão de rublos, ou seja, caiu 600 mil rublos, né?
E também na região de Yamolenets, de 3,1 milhões para 1,9 milhões. E na região de Belgorod, que fica ali na divisa com a Ucrânia, né? A Ucrânia ocupa um pedaço do território ali, caiu de 3,1 para 1,9 milhões em Belgorod, e de 3 milhões para 800 mil na região de Nizhny Novgorod, e de 3 milhões para 1,5 milhão também em Nizhny Novgorod, de 3 milhões para 1,5 milhão. Mas, na realidade, há um aumento de pagamentos em outras regiões. No Tataristão, o bônus foi aumentado para 1 milhão na região de Ryazan. Prometem pagar mais de 1 milhão em Kabardia-Balkária. O valor foi aumentado de 1,5 milhão para 1,8 milhão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você quer entender o seguinte: eles estão jogando os russos um contra o outro e mostrando que há uma diferença, há regiões, há províncias privilegiadas. Então está dando uma briga, está dando manifestações nas províncias, inclusive confronto com a tropa de choque da polícia local. Assim, a Rússia está formalizando um sistema de castas, no qual a vida dos cidadãos de diferentes regiões é avaliada de forma diferente. Em algumas regiões, o rombo financeiro do endividamento com a guerra está crescendo em ritmo recorde. Somente entre janeiro de 2025, o déficit orçamentário da Rússia atingiu 61 bilhões de dólares, quase 4 vezes o plano original, que era 14,6 bilhões. Os principais motivos, claro, vocês sabem, são a queda na receita de petróleo e gás, que agora com essas refinarias que eu falei aqui, vai piorar ainda a situação, e o rápido crescimento dos gastos militares. Rápido não, meteórico crescimento dos gastos militares. A redução nos fundos está reduzindo o número de pessoas das regiões russas que se alistam no exército. Isso também está gerando insatisfação com o governo central, notadamente dirigido esse regime criminoso do ditador da Rússia. Alguns especialistas afirmam que os cortes nos fundos levam a protestos nas regiões. Aos olhos do público, o serviço militar é simultaneamente retratado como uma honra reservada aos mais bravos e para outros como a punição máxima. Por um lado, o Kremlin concede prêmios e regalias a soldados profissionais, enquanto a TV estatal alardeia as mentiras de fatos de pessoas comuns que lutaram pela pátria, quando na realidade eles não duram mais do que 10 horas na linha de frente se entrarem nos chamados moedores de carne como buchas de canhão. Por outro lado, as autoridades russas impuseram poucos filtros sobre quem pode ingressar nas Forças Armadas, promovendo a invasão da Ucrânia como uma forma de criminosos ou funcionários corruptos se redimirem. Por exemplo, o governo alterou as leis russas para facilitar o alistamento de acusados ou condenados por crimes para lutar na Ucrânia. Um legislador russo é muito burro, né? Mas é que eles ganham eleições lá que são manipuladas. Esse deputado da Duma chama-se Alexei Borodai. Ele deu uma entrevista na televisão, agora essa semana, e descreveu os voluntários como uma parte improdutiva da população, que quando convocada frequentemente estava mal equipada e poderia ser usada como carne, como nos moedores de carne, para sobrepujar as defesas inimigas. E ainda querem que o povo vá se alistar. Isso gerou revolta e pancadaria nas regiões da onde vem a maioria dos soldados que o ditador da Rússia entrega-os em sacrifício, deve ser ao demônio ou alguém assim, porque eles têm muito tempo de vida, de fato, na guerra da Ucrânia. Porque quem vai como bucha de canhão, quando tem treinamento de 1 semana, 1 mês, não pode esperar coisa diferente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Não esqueça que você sempre verá a verdade, como você acabou de ver agora. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.